dermatologia e também medicina estética, né? Também. Fez pós-graduação em Nutri, endocrinologia com o Dr. Laíra Ribeiro, né? Que quem não conhece o Dr. Laíra Ribeiro no Brasil está muito fora da realidade, né? Admiro muito o trabalho dele e tenho certeza que a tua formação com ele foi excelente e te adicionou bastante na tua carreira, Andressa. Fica à vontade aí de se apresentar para o pessoal. Eu saí fora da caixinha, né? Porque assim, você vai para uma faculdade de medicina e você segue uma linha de tratamento. Então, assim, é a doença e o tratamento, a doença e o tratamento. Então, você remedia, que nem ele fala, você não trata, né? Então, assim, você mantém o paciente sobrevivendo, às vezes com algumas doenças crônicas, né? Sem realmente conseguir dar o resultado. E isso acabou me frustrando muito. Porque sempre eu queria mais, eu pensava, por que eu não consigo tratar e deixar meu paciente bem e ter qualidade de vida, ou solucionar muitos casos, como que entra agora a psoríase, que era dentro da dermatologia, né? Ou até algumas dermatites atópicas. Eu tinha pacientes que vinham lá e aí eu dava o tratamento que eu tinha aprendido na faculdade e não adiantava. Aí o paciente voltava e me dizia, doutora, não adiantou. Aí eu ficava com aquela cara de tacho, olhando para ele sem saber muito o que fazer. Daí eu disse: não, eu não quero mais isso. E eu vou ter que procurar alguma coisa para eu realmente conseguir tratar meus pacientes. Foi aí que, lendo, eu cheguei no Dr. Lair Ribeiro. Daí eu disse: nossa, eu acho que é ele. E aí eu fui, assim, meio pisando em ovos, porque na época que eu fiz era no início. Então, assim, todo mundo falava mal, era charlatão, ou não sei o quê, ou não adiantava, porque todo mundo gosta de tomar remédio, por incrível que pareça. E até aqui, como eu morava numa cidade do interior, eu não conseguia fazer isso com meus pacientes, porque eles queriam sair do meu consultório, da minha clínica, com remédio. Então, assim, era bem complicado, sabe, tratar. Então eu fui deixando, eu pensei, ah, então tá, eu vou seguir na medicina estética, na dermatologia, e foi indo, aí tinha uns pacientes que já davam abertura, aí eu entrava com algum tratamento, assim, dessa medicina integrativa, e outros, quando eu chegava com aquele monte de exames, imagina, não precisa, sabe? Então eu via que eu não podia tratar eles com essa medicina integrativa. E aí eu fui indo até que aí eu precisei usar essa medicina comigo, porque eu passei por algumas complicações, fiz cirurgia, e isso é tema até para outra live, até eu vou começar a pôr no meu Instagram. E aí eu disse, não, eu vou começar a estudar mais e eu quero poder dar isso para os meus pacientes. Então, o meu objetivo de vida agora é que as pessoas, pregar saúde para as pessoas, de uma forma que elas entendam e dar dicas no meu Instagram que elas possam levar para a vida, falar com pessoas como você também, que tem uma experiência de vida incrível, que passaram por várias coisas e procuraram ser cada vez melhor, ter mais saúde e também passar isso para as pessoas, né? Porque é uma coisa assim que se elas começarem pelo básico bem feito, elas vão conseguir melhorar e muito assim a vida delas. Então eu acho que esse é o principal objetivo até da gente, até nessa live, e em todas as lives que a gente faz, é conseguir passar isso para todo mundo, saber que qualquer um, começando do básico, pode conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Claro, quem tem uma patologia precisa procurar ajuda. Isso eu acho indispensável. Mas se a pessoa começar mexendo no básico, ela pode ver algumas mudanças e talvez nem precisar da ajuda, né? De um médico, de um profissional da saúde. E pode se corrigir. Eu não sei se foi o teu caso, como é que aconteceu, mas eu acho que isso é possível também. É possível, com certeza. No meu caso, na verdade, eu cheguei a quase 200 quilos, né, Andressa? E aí eu tive que passar pela bariátrica faz muito tempo já. Assim, a low carb, a cetogênica, a carnívora não estava ainda tão difundida. Mesmo a medicina integrativa ainda gatinhava muito lentamente naquela época. E aí eu passei pela bariátrica, emagreci bastante, depois acabei reganhando mais da metade do peso que eu perdi no primeiro ano. Aquela coisa que a gente sabe, né? A gente opera Hum? o estômago e não a cabeça, né? Então a gente vai se adaptando. E foi aí então que eu fui atrás de informação. Comecei a ler sobre jejum, cetogênica, carnívoro, e a gente vai ganhando informação
e vai ganhando confiança e vai experimentando. Sabe, Andressa, aqui um comentário, eu faço muitas lives com muitos profissionais de saúde, né? Porque eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas eu sou muito curioso, fiz curso de formação de nutrição também recentemente e tal, pela minha curiosidade. E um comentário de um participante de uma live que ela fez me marcou muito. Ela disse: Gabriel, muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá de ter acesso a esses profissionais da saúde. Tu conversa com vários médicos excelentes e, infelizmente, a minha situação financeira não permite que eu vá e tenha uma consulta com esses profissionais desse nível aí. Então, me marcou muito e parabéns, Andressa, de novo, pelo trabalho que tu faz no teu Instagram, Uhum. porque eu acho que isso dá acesso à informação a muitas pessoas que eventualmente não têm recursos financeiros de fazer um tratamento bom, de procurar um profissional bom. Então, parabéns de novo aí, obrigado de novo pelo teu tempo de conversar esse final de dia aí conosco hoje. Eu que agradeço, é um prazer sempre passar informação para todo mundo, né? Acho que chega até a emocionar a gente, né? Quando consegue fazer isso, tocar o coração das pessoas. E que seja uma pessoa que a gente conseguiu melhorar, às vezes, numa live, numa postagem, eu acho que já é o suficiente. É verdade, com certeza, com certeza. Qualquer mudança, seja ela positiva, já valeu a pena todo o esforço, né? Verdade. Andressa, vamos conversar um pouquinho sobre o papel específico da inflamação crônica nas doenças autoimunes. Você que é especialista nessa área, passou por muitas, muitas evidências, com certeza deve ler muito paper científico, evidências científicas, e com certeza você observa isso na maioria dos seus pacientes no dia a dia, né? Então, a pergunta que fica é como que a nutrição pode ajudar nas doenças autoimunes com relação à inflamação gerada no corpo, né? Sim. Primeiramente, sim, que você falou da inflamação crônica. Eu acho que toda a inflamação crônica ela é um alerta para a gente procurar se a pessoa não tem alguma doença autoimune. Porque a doença autoimune é quando o nosso corpo acaba combatendo ou indo contra as células do nosso corpo. Então, ele vai lá, vai combater e vai gerar essa inflamação crônica, né? Então, seja na pele, seja na tireoide, no intestino. Então, isso já é como se tivesse uma sirene dizendo assim, ó, opa, vamos ver o que que tem. Porque se é uma coisa que está há mais de 3 meses, está sendo arrastado, a gente vê que não consegue melhorar, pode ser que seja uma doença autoimune. E quanto antes você tratar, melhor. Melhor vai ser o resultado e o seu paciente vai ter uma melhor vida. Porque a doença autoimune, ela não tem cura, né? Ela tem a remissão. Então, quanto antes, a gente vai ter menos sintomas e menos o corpo vai estar com algum problema que tenha sido gerado por essa inflamação crônica. E aí, depois você falou da nutrição, né? Alimentos, porque os alimentos, eles são grandes desencadeadores de doenças autoimunes. Então, por isso que é muito importante. E na nutrição, a gente consegue até chegar à remissão de doenças autoimunes. Como eu tive casos de psoríase, paciente com psoríase, que fez uma dieta carnívora estrita e conseguiu chegar na remissão. Mas Nossa. é claro, ela, tipo assim, ela não pode mais introduzir quase nada de alimentos. Ela tem que fazer mais ou menos uma Lion Diet, que é carne de ruminantes e gordura de ruminantes, e água e sal. Aí, não, aí tu começa a introduzir os alimentos. Eu parto desse princípio. Eu zero a paciente com uma doença, com uma alimentação carnívora. E aí a gente vai introduzindo os alimentos aos poucos para ver o que, que pode ou não gerar essa inflamação. Então, daí tu vai indo, coloca um alimento, aí vê o que que dá no corpo. Ah, piorou. Tira o alimento. Aí espera mais alguns dias, aí introduz outro alimento. É um trabalho assim de, eu vou dizer, bem lento, mas assim, no final das contas vale a pena, porque eu acho que quem tem a doença autoimune é uma coisa assim que gera muito desconforto e tem muitos efeitos colaterais, tipo a psoríase, que era no meu caso que eu tratava muito por causa da dermatologia. Tinha pessoas que tinham o corpo inteiro, couro cabeludo que descamava. Então tu não consegue nem ter uma vida social.
E se você consegue, elas não se importam de ter que comer, às vezes, só carne, água, sal, porque, assim, o que elas passaram é uma coisa, assim, que é muito constrangedor. E o tempo inteiro é ruim. Não tem o que melhore. E até eu tive também outro paciente, que daí era outra coisa da pele, que era uma dermatite atópica. Eu fiz todos os tratamentos possíveis da medicina convencional, todos que tu pode imaginar. Nenhum deu resultado. Ele voltava sempre, eu olhava e dizia, meu Deus do céu. Foi aí que eu disse, ó, vamos ter que partir para a parte alimentar. Uhum. Aí foi também, a gente zerou o corpo, que na minha opinião, a dieta carnívora, ela zera o corpo, porque a nossa dieta é a alimentação ancestral, é o que o nosso corpo, a base que a gente vem, e não tem como a gente ter algum efeito colateral, eu diria. Porque nossas células, todo o nosso organismo já está acostumado com a carne, principalmente de ruminantes, que era o que a gente comia, Uhum. né? Então ele identifica como uma coisa boa. Aí dali a gente parte e começa a introduzir. Aí até ele aceitou algumas coisas mais do que a paciente com psoríase. Então eu vou indo assim, é um trabalho lento, tem que ter paciência. O paciente tem que ter um bom entendimento, um bom engajamento, e aí a gente consegue chegar num resultado ótimo. E pode ser que com o tempo consiga até introduzir mais coisas, que o corpo ele vai também criando uma estrutura e vai se fortificando. Então, aos pouquinhos, tu vai indo devagarinho. Então, eu acho que é por aí, né? Tem que ter paciência, mas dá para ter um ótimo resultado. Interessantíssimo esse aspecto que tu comentaste, Andressa, sobre resetar o corpo, né? Eu lembro alguns anos atrás, eu sou da computação, a gente dava a tela azul no computador, a gente reiniciava o computador para funcionar tudo novamente, né? E eu achei interessante que tu citou esse termo, porque realmente é um reset do corpo, né? Porque como tu bem comentaste, a gente volta para nossa alimentação ancestral Uhum. e você começa a reintroduzir alimentos, né? Que para descobrir de onde que vem essa inflamação. A pergunta que eu te faço, Andressa, é uma curiosidade minha: quanto tempo, a partir da introdução de um alimento novo, você consegue observar, já que o paciente já começa a observar a inflamação? Digamos assim, que você faz um reset, ele está numa carnívora, numa Lion Diet, ainda que é mais estrita ainda, né? E aí você introduz um alimento. Vamos colocar um exemplo bem, assim, bem, digamos assim, evidente aqui. Vamos colocar um pão. Vamos colocar um pão nessa alimentação de início. Assim, quanto tempo ele vai perceber essa inflamação no corpo se ele já tem um É muito problema? É muito rápido. rápido. Que nem eu tive uma paciente que ela estava na Lion, ela introduziu óleo de coco, se eu não me engano. Eu acho que foi. Não, água de coco. Uma coisa muito simples, assim, muito básica. No dia seguinte, ela já começou a piorar a psoríase. Então, assim, é muito rápido. O corpo, a resposta imunológica, ela é assim, né? Porque ele tá todo limpo. Aí entra uma substância que ela vai ser nociva. Vai causar inflamação, vai ter macrófagos, linfócitos já vão começar a querer defender o teu organismo contra isso e vai desencadear toda a cascata imunológica. Então é bem rapidinho. Não Muito legal, através desses experimentos, assim, que se torna evidente como a gente percebe nós mesmos, né? Bom, eu vim de uma dieta que sempre foi baseada em carboidratos, por isso que eu fui obeso muita boa parte da minha vida. E Uhum, hoje, estando na carnívora há algum tempo, Andressa, eu percebo assim, ó, o dia que eu introduzo algum carboidrato, assim, às vezes eu boto um brócolis, às vezes eu como um pedacinho de chocolate com bastante cacau, sim. e dependendo da quantidade, o corpo já percebe. Outro dia eu comprei uma melancia aqui, porque é muito difícil de achar melancia boa. Aqui na Alemanha veio uma melancia brasileira, eu peguei, adoro melancia. Sim, Comi uns pedacinhos e já notei que o corpo ele deu aquela inflamada. Coisa simples, assim, é impressionante, é né? incrível. Eu também percebo em mim. Vamos supor assim, qualquer coisa que eu coma fora, meu corpo ele vai dar alguma coisa. Ou eu acordo inchado no outro dia, ou alguma coisa vai acontecer. Então, antes de comer, a gente pensa, né? Mas será que vale a pena? Pós? E aí tu acaba só comendo aquilo que tu sente bem mesmo. E normalmente, assim, eu vejo por mim, tu não sente aquela necessidade como antes eu tinha. Porque eu também gostava muito de comer pão de queijo, algumas porcarias, sabe? A minha alimentação era péssima, eu vou te contar. E, e eu tive que também, eu disse, não, agora vai ser um motivo para eu pegar e fazer
e ter uma alimentação 100% anti-inflamatória, porque vai me ajudar na minha recuperação. Eu disse, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a estudar. E eu disse, nossa, isso funciona. Se funcionou comigo, eu quero que também vou passar para os meus pacientes. E, Andressa, você citou a carnívora. Você hoje é seguidora da carnívora, cetogênica? Qual é a tua estratégia hoje em dia? Carnívora. Nossa, agora até eu tô numa Lion Diet. Até Nossa! a vovó Fit tá aí, eu e ela estamos aí 15 dias, a gente se propôs a fazer a Lion Diet. Então, assim, não é fácil, tá? Porque eu dentro da alimentação carnívora, às vezes eu tomava um leite no café com um café, ou eu comia um queijo, sabe? Não é rotina, mas de vez em quando eu comia. Então, às vezes, só o fato de, ou manteiga, que eu adoro também, eu colocava na carne. Então, só o fato de tu saber que não pode, já parece que dá vontade, né? Então, 15, ó, vi, ó, ela tá aqui assim, mostrando que ela tá firme e forte, eu também. Então, assim, é complicado, mas eu fiz porque eu comecei a sentir umas dores. Eu disse, não, eu quero dar uma controlada para ver se passa a dor. Então, eu disse, eu vou fazer a Lion. E aí já é a segunda vez que eu faço. Agora, antes foi 10 dias, agora eu vou fazer 15. Parabéns, Andressa, muito legal. Vovó Fit, inclusive, fiquei conhecendo o perfil dela outro dia, através da rede carnívora que a gente tem, né? E a gente vai bater um papo na segunda-feira. Então, quem tiver tempo, pessoal, eu vou entrar numa live com a Vovó Fit aí. Eu tô louco para conversar com ela, uma história sensacional, né? Nossa, a foto dela e do marido dela, assim, antes e depois da low carb, assim, é impressionante. Que Então, mudança, né? são exemplos, sabe, que a gente tem que trazer e tem que falar. Porque eu acho assim, às vezes tu pensa, tá tudo muito longe. Não, não tá. São pessoas e não interessa a idade, e estão começando, e estão querendo ter saúde e se propondo e colocando no Instagram as suas informações. Então, quem segue ela, até a minha receita de caldo de ossos, eu copiei dela. Uma delícia. Então, assim, eu acho que são exemplos positivos, né, que a gente tem e tem que seguir mesmo. Uhum. Não, sensacional, sensacional. Eu tenho umas umas seguidoras que já estão uma idade assim, a partir de 50 anos e tal, Uhum. e vem uma pergunta recorrente assim, pra gente que já está numa idade mais avançada, quais as restrições e tal. Então é muito interessante a gente conversar com pessoas que passam por isso, né, Andressa? Porque daí elas passaram, elas podem compartilhar a experiência, podem compartilhar assim as dificuldades que enfrentaram no início e também os benefícios que elas veem, né? Muito legal. Andressa, eu tenho uma curiosidade enorme. Eu fiz uma semana de Lion Diet. Assim, tanto na carnívora, fiz uma semana de Lion Diet, cortei inclusive o café, que para mim foi o pior corte que eu podia ter feito na minha vida. Eu, como engenheiro, eu preciso de café para gerar código, senão eu não consigo trabalhar. Uhum. E assim, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você estando na carnívora e fazendo essa troca para Lion Diet, você percebe uma diferença em termos de inflamação, em termos de disposição, em termos de clareza mental, ou essa diferença é bem pequena? Como é que funciona isso? Eu percebo, assim, disposição bastante, sabe? Mais que só na carnívora. Claro, o café também eu sinto falta, mas, assim, eu vejo que na Lion, ela me parece que ela dá tipo, dá um empurrão, assim, um up maior do que a carnívora. Então, quando eu tô precisando um pouco mais, é uma estratégia que eu uso para poder dar aquele algo mais no momento que eu preciso. Eu sei que, assim, vai ter um fim, porque eu não sei se eu talvez tivesse uma doença autoimune, eu seguiria na Lion. Como eu tenho até amigas que fazem Lion por ter um problema bem sério de psoríase, é difícil, mas assim, como eu sei que eu vou voltar para carnívora, então assim, eu sei que é um período fica mais fácil. Mas quando eu tô precisando dar aquele algo mais naquele momento, daí eu vou para lá. Eu acho que é bem interessante. O corpo parece que ele agradece, sabe? Eu acho. Muito, muito interessante, Andressa. E daí você faz essa troca. Você vai para Lion, fica um tempo na Lion, depois volta para carnívora e vai se adaptando conforme a necessidade. Isso que é o bom na carnívora, né? Você pode fazer o que você quiser. Eu digo assim, a gente não que seja restrito, mas se tu tem vontade de comer qualquer coisa, é permitido. Não tem assim, não, você não pode comer isso. Você pode, sabe? E aí
depois você volta e passa a comer sua carne de novo. Isso que eu acho bem legal. Porque não contra, né? Desculpa os vegetarianos, mas assim, quem é vegano, vegetariano é aquela coisa fechada. Não pode isso. A gente não. Se quiser comer um brócolis, se quiser comer uma maçã, se quiser, tudo pode. Uma melancia, tudo pode. Por que não, né? E aí depois você volta e continua comendo só tua carne e tudo bem, né? Hoje eu vou ter uma festa, eu vou querer comer uma fatia de torta. Se eu acho que tá tudo bem, eu posso comer aquela fatia de torta e depois eu sigo na minha dieta carnívora. E não tem problema nenhum, sabe? Eu acho que isso que é legal para a cabeça da gente e para o corpo da gente. Então, comer essa torta, se teu corpo ele tá, que nem eu digo, resetado, não vai te fazer mal. Porque tá inflamado. Então, isso aí não vai te fazer mal, porque você não é mais a tua rotina. Então, isso que eu acho que é a parte mais interessante de seguir a estratégia carnívora, que eu nem digo dieta, é uma estratégia, né? Que a gente sabe que faz bem pra gente. Perfeito, perfeito. Nesse mesmo raciocínio, Andressa, eu gosto muito de intercalar a carnívora com jejum. Ó, Então, assim, ó, uma vez por mês eu faço o jejum de 3 dias, dependendo, eu vou aumentando, na verdade. Primeiro mês, 3 dias, segundo mês, 5 dias, terceiro mês, 7 dias, e daí eu volto o ciclo. Então, todo mês eu faço um jejum prolongado. uhum, E aí, como a gente está na carnívora, né, Andressa, assim, é muito, muito seguido. A gente pula o café da manhã porque não sente fome, pula ali e acaba fazendo um jejum intermitente de forma mais natural, né? Outro dia tu vai querer fazer 2, 3 refeições, tá tudo bem. é Mas é interessante como que você vai suprindo os alimentos de acordo com as necessidades do corpo, né? Não é tipo seguir uma rotina de 3 em 3 horas estar se alimentando e criar aquele ciclo vicioso. Então a gente volta a se aproximar dos nossos ancestrais, de como os ancestrais viviam, né? Isso é uma coisa também bem, é, bem bacana, né? Essa conexão, né, com o antigo, né? logo que eu entrei na carnívora, assim, até eu tinha que cuidar para não comer pouco. Uhum. Porque, assim, eu estava acostumada a comer um alimento que era 100% de aproveitamento, né? O resto, os outros alimentos, a gente aproveita um pouquinho, o resto vai tudo fora, né? E esse não, é 100% de aproveitamento. Então, assim, tu realmente nutre teu corpo com a carne. Então, tu não sente fome. Uhum. Então, cuidar, porque eu tinha uma tendência a emagrecer. Então, assim, eu tive que ver quanto que era a proporção que eu precisava correta de gordura e da proteína da carne. E isso, cada vez tu aumenta mais e tu vê que tu consegue comer. Até eu fico às vezes admirada, meu Deus, eu vou comer numa refeição meio quilo de carne. E antes, imagina, 100 gramas, era 100 gramas com um monte de alface e outras porcarias. Uhum. E quando eu vejo 500 gramas de carne, 450, e eu como com o maior prazer, sabe? E é uma coisa assim, é muito prazeroso comer e saber que tu tá te nutrindo, é um alimento assim, até tu não tem compulsão. Eu já tive compulsão alimentar também, e a carne fez com que eu não tivesse mais, porque ela não te dá vontade de comer nada, sabe? Então, ela cura muita coisa. Doença autoimune, compulsão alimentar. Nossa, eu por doce, eu era uma formiga, e aí eu não tinha fim. Mesmo a relação do estresse, né, Andressa? Como controla, né, a glicose, os níveis de cortisol, a pessoa fica mais zen, mais assim, tranquila. E essa clareza dos pensamentos, né? O raciocínio acelerado. Assim, é muito interessante para quem passa por uma carnívora assim a mais longo prazo ou um jejum mais prolongado. A gente observa mais ou menos efeitos parecidos, né? Eu cuido só para não fazer muito prolongado, porque eu não posso também emagrecer demais. Então, eu Sim. tenho uma super alimentação antes, para depois conseguir fazer o jejum, né? Daí, eu acho que é uma coisa bem particular. Eu quero tentar 3 dias, sabe? Porque eu ainda não consegui, mas eu acho bem interessante. É, não, muito interessante. Sabe que eu faço jejum já há uns 7, 8 anos. Aqui em casa a gente faz também. Minha esposa fez muitos jejuns comigo, o meu filho também. Então foram experiências bem bacanas. E alguns anos eu li num livro que jejum prolongado acima de 3 dias, de 4 dias, 5 dias, 6 dias, para mulheres especialmente, eles precisam de um acompanhamento médico mais E próximo, porque
a variação hormonal, né, Andressa? Então, eu acho importante também da gente falar isso, assim, porque muita gente quer fazer, diz assim, ah, nunca fiz jejum de 7 dias, quero fazer. Eu digo, olha, primeira coisa, procure um médico, procure um especialista que também tem experiência com jejum, porque alguns médicos não têm experiência, né, Andressa? Assim, sei lá, consegue compartilhar o conhecimento técnico, mas eu acho muito legal quando alguém, assim, vive, né? Por exemplo, no teu caso, você vive a carnívoro, você experimenta isso, você sabe ajudar muito mais as pessoas do que quem não vive isso. Então, eu acho um aspecto bem bacana nesse sentido aí também, né? É verdade. Até como antes eu estudava tudo, eu não conseguia passar também muito para os pacientes porque eu não vivia. E assim, eu estava ainda muito ligada à Carbolândia, né? E aí, agora sim, agora eu sei que eu tenho força para passar, porque eu vivi, eu experimentei, eu consegui melhorar muita coisa na minha vida. Então, eu acho que é bem mais fácil, que nem tu falou, poder ajudar ou curar ou até levar as pessoas a ter remissão de doenças. Então, eu acho que a gente tem que passar, sabe, para poder ajudar, Uhum. porque só livro e ler fica muito superficial. Não, muito interessante. O mês passado a gente fez o jejum de 3 dias, a gente faz um jejum virtual, quem quiser se registrar, se registra, e eu vou passando as dicas todos os dias e tal. Compartilho artigos científicos, eu leio muito artigo da PubMed, gosto bastante, né, dos ensaios clínicos randomizados e tal, então é tudo material que é relativamente sério, né, Andressa? A gente sabe que tem muita publicação também manipulada, então eu sou bem atento e curioso a pegar sempre os artigos bons. E é interessante o relato do pessoal, né? Às vezes o pessoal nunca fez jejum e depois relata: ah, Gabriel, é impressionante que no terceiro dia eu já não sentia mais fome. Eu É, nunca tive esse sentimento na minha vida, que eu ficar mais dias sem comer ia me deixar sem fome. Eu sempre pensei o oposto, que eu não ia conseguir ficar um dia sem comer. E aí a gente começa a explicar os efeitos dos corpos cetônicos, né? De aumentar, os efeitos da cetose e tal. Então é muito interessante essa descoberta do pessoal, né, Andressa? E é uma ferramenta que as pessoas, uma vez que elas entendem, elas usam o resto da vida, né? Uma vez que elas entendem o processo, elas vão gostar e elas vão utilizar o resto da vida para o benefício próprio, né? Então é muito, eu acho muito válido quando a gente passa esse conhecimento adiante e deixa as pessoas experimentarem, né? Que nem você está fazendo com a dieta carnívora, com a Lion Diet. Fiquei mais curioso agora, por exemplo, voltar na Lion Diet depois de conversar contigo. Aí eu vou pegar umas dicas contigo. aham, é verdade. É porque assim é a autocura, né? Se tu tem esse conhecimento do teu corpo, tu consegue fazer essa autocura. E eu acho que isso tá bem alta, né? Pequenas coisas que você pode ver, a parte do sono, da dieta, de tu conseguir ter esse autoconhecimento do teu corpo e sentir ele, tu consegue curar ele também. Então, tu tendo esse poder sobre isso, fica tudo muito mais fácil. Uhum. Doutora Andressa, eu imagino que muitos dos seus pacientes, no caso, sofram de diabetes do tipo 2, por exemplo, né? Uma curiosidade que eu tenho também é esses pacientes que vêm de uma dieta, assim, baseada em carboidrato ou baseada naquela pirâmide alimentar maldita que a gente aprendeu e tem em todos os lugares ainda. Quando você faz essa transição, faz o reset nessas pessoas, coloca na carnívora, eu acredito que precisa fazer um ajuste da insulina já nos primeiros dias, né? Quão rápido que é esse ajuste, quão próximo precisa ser esse acompanhamento, principalmente nessa fase de transição aí, né? É verdade. Porque assim, como a alimentação muda, a liberação da insulina também vai mudar. Então, eu normalmente coloca aquele aparelhinho para poder acompanhar quanto é e a dose, para poder dar o que o paciente precisa. Às vezes, em questão de 15 dias, tu já tem que fazer toda essa alteração, porque o paciente precisa, né? E vai reduzindo até não precisar mais. Porque Nossa, é com tão rápido assim, 15 dias. a primeira alteração, sim, já é em 15 dias. E aí depois tu vai acompanhando, depende também de cada paciente, depende também da quantidade de como é que é o biotipo do paciente, como é que era a alimentação dele. Isso é bem personalizado, mas às vezes alguns pacientes em 15 dias já começam a fazer essa alteração. Que interessante, que interessante. O aparelhinho que tu mencionaste, Andressa, eu acredito que seja um monitor contínuo de glicose. É? Uhum. É muito bom, né? Aquele monitorzinho. É muito bom.
eu utilizo o de glicose e também o de corpos cetônicos dos meus jejuns prolongados e experimentos. É muito bacana, né? Porque a gente vê toda E a variação, os alimentos que alteram, os que não. É muito legal, né? é verdade, é ótimo isso. Até eu quero começar já a colocar na consulta para o paciente sair com ele, fazer o acompanhamento na primeira semana, e aí depois fazer, mudar um pouquinho algumas estratégias e fazer na segunda semana também um acompanhamento, para ver e para ele perceber o que vai melhorando e o que vai mudando, né? Eu acho que é bem interessante. E é um aprendizado, né, Andressa, porque é muito individual a variação da glicose de acordo com os alimentos que a gente consome, né? É muito individual. Então, a própria melancia que eu amo, eu fiquei super triste quando eu vi que tem um pico glicêmico lá nas alturas quando eu como. Adoro melancia e outras pessoas até não tem tanto, né? É, Então, eu acho muito interessante ter acesso a esses recursos. Claro que, infelizmente, ainda é um dispositivo muito caro, mesmo aqui na Europa, ainda é difícil das pessoas comprarem porque ele é válido por 2 semanas somente, né? Mas eu acredito que é o melhor investimento que a pessoa pode fazer na saúde é comprar um dispositivo desses para 14 dias, fazer o máximo número de experimentos possíveis, anotar toda a variação de glicose de acordo com diferentes alimentos e depois vai ajudar muito a longo prazo, né, Andressa, as pessoas a escolherem os melhores alimentos, junto com uma nutricionista, junto com uma médica integrativa e tal. Então, eu acho que é muito, muito legal essa descoberta aí, né? sim, porque ela acaba conhecendo o teu corpo, né? Porque tem pacientes que é legal entrar em cetose, Hum. né? A gente sabe. E tem muitas pacientes que, assim, é muito difícil aumentar a cetose. É muito difícil. Por mais que faça jejum de 3 dias, não aumenta a cetose. Fica 0,2, 0,3, sabe? Coisa muito, assim, insignificante, dá para dizer, né? Então, é para te ver como depende muito de cada paciente, e mesmo pacientes assim, atletas, que têm uma alimentação bem certinha, e é difícil. Nossa. Então, assim, por isso que eu falo, cada indivíduo é o tratamento tem que ser individualizado para como o corpo responde, não tem como tu dizer é uma coisa padrão, é muito pessoal, não tem como mesmo. Uma coisa que eu observei comigo, Andressa, no início dos meus jejuns, assim, ó, eu entrava em cetose a partir do segundo dia de jejum, geralmente chegava a 0,5, aquela a cetose leve, né? 0,5, 0,6, e depois, com o decorrer do passar do tempo, como eu faço jejum que é recorrente, por exemplo, quando eu começo um jejum de 5 dias agora, no segundo dia eu já estou com 3 milimols por litro de corpos cetônicos, no terceiro dia já passa de 4, então assim sobe muito rápido. Eu não sei, eu acho que existe uma adaptação do corpo, o corpo começa a aprender a queimar a gordura, eu acho que de forma mais eficiente e é muito interessante de observar isso, né? E como tu bem falaste, é muito individual também, outra pessoa vai reagir de uma maneira diferente, né? Uhum. Não. Até esse paciente ele já estava acostumado a fazer jejum de 4, de 5 dias até 7. E não entra, sabe? Ele é bem difícil mesmo. Nossa. Mas melhor porque aí teu corpo também aprende a usar a gordura como combustível, né? É. Então isso é interessante, porque aí tu vai comer, vai com gordura, que o nosso combustível é a gordura, e aí o teu corpo vai otimizar essa gordura para produzir mais energia, mais atividade cerebral. Isso é excelente, né? É. E Andressa, existe, será alguma relação da composição corporal para quem faz jejum, por exemplo, uma pessoa que já tem, sei lá, níveis de gordura a 10 a 15%, vai ter mais dificuldade de ter níveis de cetose mais alta pelo fato de não ter tanta gordura para ser queimada e ser usada como produto de geração de energia, ou não tem nenhuma relação direta, assim, pela tua experiência? Não muito assim, vai depender também da quantidade de gordura que ele consome, porque normalmente quem não tem muita gordura corporal, o corpo não vai ter da onde tirar, né? Então ele vai usar a gordura que você vai ingerir na dieta. E aí, se você não ingerir suficiente, vai ter um déficit também. Porque a gente precisa também comer a gordura para poder queimar e até doutrinar o corpo a usar a gordura como o teu combustível. Então, você tendo menos gordura corporal, você vai poder comer mais gordura
para o teu corpo utilizar. Sabe, Andressa, que eu fiz alguns experimentos utilizando o óleo MCT C8 de cadeia 8 e porque eu li que acelerava, na verdade, esse estímulo no corpo, acelerava a produção de corpos cetônicos. Eu observei algumas diferenças mínimas, assim, por exemplo, quando eu introduzia o óleo, eu percebia que eu entrava em cetose um pouquinho mais rápido que se eu não introduzisse o óleo. Mas aí eu utilizava outros elementos, a manteiga ghee, por exemplo. Eu sou muito adepto do Bulletproof Coffee, né? Do café à prova de balas, então me ajudou bastante. Uhum. Eu É, também gosto. Eu uso manteiga ghee, uso MCT e são estratégias. Eu acho gostoso também, então eu acabo usando, além de fazer bem para o meu organismo, eu sei que é uma gordura boa. E aí eu coloco manteiga ghee, eu uso muito, assim. Quase tudo eu coloco manteiga ghee. que interessante. Outra coisa que a gente comentou numa live com a doutora Raquel há 2 dias atrás, ela fez uma observação super importante que no início eu cometi muito erro de tomar muito café à prova de balas quando eu fazia o jejum prolongado, né? Então eu tomava 5, 6, 7 cafés com bastante manteiga, e eu não observava uma perda de peso muito grande, exatamente porque eu não tinha déficit calórico. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar ainda, né? Para quem nunca, assim, não está experiente com o jejum, né? Isso sim. Porque aí, normalmente, se tu te perder na gordura, você vai engordar. Então vai dizer, tô fazendo dieta carnívora, mas eu tô engordando. Mas também tá comendo, além da gordura da carne, tá colocando manteiga, bacon, aí tem que cuidar. Tipo, eu tenho que cuidar para não emagrecer. Então, assim, eu coloco bastante manteiga. Mas cada caso é um caso, né? Então tem que analisar o objetivo da pessoa e como é que é o metabolismo dela, tudo. Então, isso é bem importante. Uhum, muito interessante. Olha só, estão vindo as perguntinhas aqui. Eu estou lendo aqui a pergunta da Zélia, agora muito interessante. Quem tem intolerância à lactose pode consumir manteiga ghee? Sim, com certeza eu tenho. E aí eu consumo manteiga ghee. Pode sim. Hum. Show de bola, show de bola. Eu estou agora passando aqui porque algumas perguntas ficaram para trás, mas E vamos continuar esse papo aí. Pode ficar à vontade, pessoal, de perguntando aí que a gente vai introduzindo as perguntas no decorrer da conversa. E o tempo está passando muito rápido. Nossa, eu já estou nervoso aqui, tem muito papo para conversar ainda e nós já tá. passamos de 40 minutos. Hum. Andressa, outra curiosidade, tu comentaste do reset dos teus pacientes aí. Você começa o reset pela carnívora, não pela Lion Diet. Existe algum motivo especial para isso? Seria muito restrito, muito difícil para os pacientes de passar de uma dieta normal já entrar na Lion Diet? Ou existe outro motivo, assim, fisiológico, porque você Eu não faz acho que essa... eles aderir. Então, assim, eu acho que uma dieta carnívora ela é bem restrita para quem está naquele mundo da Carbolândia, né? E várias alimentações, ou às vezes o paciente que tem uma intolerância à lactose, também eu já começo por aí, porque às vezes quem tem uma doença autoimune pode ser que venha desencadear outra doença autoimune, porque às vezes elas nunca vêm sozinhas, né? Porque tem a ver com a parte intestinal. Então, a gente sabe que o nosso intestino, ele é responsável pela nossa defesa também. Então, onde tem aquelas microvilosidades, que tem todo aquele processo inflamatório das doenças autoimunes. Então, eu começo pela dieta carnívora. E aí a gente vê como a pessoa fica e se precisar, aí eu vou para uma Lion Diet. Mas sempre antes é pela carnívora, porque é bem mais fácil para o paciente aderir, né? Muito, muito interessante. Existem outras doenças autoimunes. Outro dia a gente estava conversando sobre a doença de Hashimoto e etc, né? E é muito interessante, né, Andressa, que são doenças que são desenvolvidas ao passar do tempo, né? As pessoas nunca tiveram, nunca se observaram essas doenças se manifestar e de repente começam a observar alguma coisa estranha acontecendo quando a gente introduz certos alimentos ou tem certos hábitos, né? É muito, muito interessante como o corpo reage, né, ao passar do tempo, né? E Qual é a até explicação disso, André? Essas células vão ficando fracas, vão ficando, digamos, não mais funcionais? Qual é a explicação técnica por que as pessoas vão desenvolvendo essas doenças com o passar do tempo? doença autoimune, eu falo que ela é uma doença multidisciplinar, né? Porque muitas vezes ela pode ter alguma causa psicológica, tá? E ser desencadeada por um trauma ou por alguma coisa, eu observei muito isso nos meus pacientes.
eles tiveram a vida e de repente, num certo momento, aconteceu alguma coisa que fez com que essa doença autoimune, tipo assim, eles já tinham, mas se manifestasse. Porque tu tem ela e tu precisa, vamos supor, a paciente nasce com ela, mas ela tá quietinha. E às vezes, ou pelo consumo de muitos alimentos que são prejudiciais, carboidratos, gorduras, ou por alguma coisa, algum estresse muito forte psicológico, emocional, ou alguma coisa, ela vem e se desencadeia. Então, isso tem, eu percebi que está muito associado. E também, assim, algumas doenças a gente pode começar a prevenção desde quando o paciente é pequeno, não dando tantos alimentos nocivos para as crianças. Porque essa alimentação terrível que está sendo empregada com aveia e óleos vegetais e todas essas não que eu acho terrível, que vão fazer, causando algum tipo de alergia, algum processo inflamatório no corpo da criança que na vida adulta vão se manifestar como uma doença autoimune. Porque assim, fica gotejando, 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 até que aquele copo enche e aí vai desencadear a doença autoimune. Então, mais ou menos, eu acredito que seja esse processo. Que aí vai indo, quando encheu, aí desencadeou. Mas a gente tem que cuidar para o copo não encher e não transbordar. Então, o que, que pode ser feito? Eu acho que se eu tivesse um filho hoje, eu cuidaria muito da alimentação dele na primeira infância e depois da adolescência. Esse aspecto social é muito difícil também, né? A gente tem um filho de 18 anos, agora a gente lembra quando ele era pequeno, ó, bom, a gente ia para o Brasil, era aquela festa, né? Fazia docinhos e dava para ele. O pessoal faz com que as pessoas se sentem bem através da comida. É a nossa cultura do Brasil, especialmente no Sul, né, Andressa? Então, a gente vai visitar algum parente, é bolo, é cuca, ficam tocando um monte de coisa na gente, né? Então, esse aspecto social é bem difícil, né? Porque às vezes tu diz, não, sei lá. A última vez agora que eu fui pro Brasil, eu estava já na Carnívora, né? Então, até foi fácil. Eu venho de São Borja, né? Uma cidade baseada em pecuária, então churrasco todos os dias não é problema. Mas, assim, às vezes fica difícil de explicar para as pessoas, né? Que você está seguindo certas estratégias, né? É verdade, fica, às vezes parece que você é um peixe fora da água, né? E, então, assim, ou até antissocial. Mas eu acho que, assim, é questão de saúde. A gente tem que fazer o que faz bem pra gente. E os outros, se quiserem seguir, que sigam. Se não quiserem, tudo bem também, né? Eu não fico empurrando carnívora pra ninguém. A não ser eu, assim, para os meus pais darem uma mudadinha no estilo de vida deles, sabe? Isso sim. Mas o resto, assim, acho que tem que cada um tá ali, a gente tá colocando os benefícios, faz quem quer, né? Mas assim, as melhoras são incríveis, né? Não dá para negar isso. Perfeito. Perfeito. Andressa, outro dia eu estava lendo um pouquinho sobre a relação do intestino e do cérebro, né? As conexões, e claro que eu não sou médico, eu não entendo muita coisa, né? Mas Tá? assim, eu acho interessante porque tudo tem uma conexão, né? Eu estava lendo um pouquinho sobre a permeabilidade do intestino, que isso pode desencadear doenças como depressão e tal. Explica um pouquinho para nós aí como é que funciona essa conexão e por que que a microbiota, que hoje se fala tanto, né? Há uns 10 anos atrás não se falava muito e hoje a gente sabe da importância, né, da microbiota para a saúde em geral, né, holística do corpo inteiro. Explica um pouquinho para nós aí como é que funciona essa conexão, né? Verdade, porque assim, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro, porque ele também produz serotonina, né? E ele é responsável por 80% desses estímulos, então ele é muito importante. E que nem você falou da permeabilidade intestinal, né? É porque o nosso intestino ele tem microvelocidades, como se fosse, eu diria, umas bolsinhas assim, em todo o intestino. E aí vão entrando substâncias que às vezes podem ser nocivas e causar uma irritação. Então, isso vai causar síndrome do colo irritável, e essa irritação pode também desencadear vários outros problemas, porque tem a ver com a nossa microbiota intestinal, se ela são as bactérias boas, né? Uhum. Então, se não estiver bem, a gente sabe, vai dar algum alerta. Aí, dependendo do qual vai ser o processo, de como o nosso corpo vai combater, o alerta vai ser diferente e o tipo de doença também.
Qual é a sua opinião, Andressa, sobre o uso de prebióticos e probióticos? Você utiliza algum deles e recomenda para os pacientes? Como é que funciona? Dependendo de cada paciente, não é assim a rodo. Eu não vou prescrever para todo mundo. Mas dependendo dos sintomas que o paciente tem e da necessidade que eu vejo que ele está me mencionando, aí eu prescrevo sim. Eu acho bem interessante. Uhum. O que que seria mais interessante para quem que nunca utilizou nenhum dos dois? Seria o uso de probióticos ou prebióticos? Eu tenho a resposta para mim, eu faço uso de um deles, mas eu gostaria de escutar de ti. Olha, eu gosto muito dos probióticos. Eu gosto de até de introduzir assim, no uso eu acho interessante. E até utilizar coisas naturais, às vezes um kefir, que é alguma coisa natural, uma levedura assim, tipo, o kefir eu acho bem interessante, porque ele vai te ajudar também no teu intestino. Ah, eu tenho intolerância à lactose, né? Pode comer kefir, porque assim ele vai consumir a lactose. Então, não vai sobrar nada da lactose, e aí você vai ter uma substância que vai fazer bem, e é natural ali, você quem fez. Então, eu acho bem interessante isso. Que legal, é a resposta que eu queria ter escutado. É, Obrigado. Eu também faço uso de probióticos. Aqui na Alemanha a gente tem, claro, o kefir é muito fácil de achar no mercado, mas tem sim, também os chucrutes, né? Os chucrutes, é verdade. é, Aham. que é natural, assim, né? E, enfim, encontra em todos os restaurantes, né? É muito fácil de achar aqui também. Então, é uma coisa aí interessante para quem segue. Né, quem gosta também. Até eu, a kombucha, não consegui me adaptar muito bem. Mas o kefir, sim, eu achei bem Uhum. interessante. Não, muito legal, muito legal. E depois as pessoas vão descobrindo estratégias diferentes, né? Assim, agora na carnívora eu já nem consumo mais kefir, mas assim, também não teria nenhum problema de consumir. Assim, eu também não sou muito radical assim nas minhas coisas. O chocolate amargo eu ainda como, E outras coisas eu ainda não abri mão. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar, conforme a gente se sente bem e seguir o barco. Com certeza a gente está muito melhor do que aquela alimentação clássica, né, que a gente aprendeu alguns anos atrás, né? bem também, né, com as coisas que a gente come. Ah, se você vai comer um chocolatinho que é 70%, ou enfim, não vai te fazer mal, sabe? Ou assim, eu acho assim que é muito bom senso. Saber que a nossa base é a carnívora, mas se eu tiver vontade de comer alguma coisinha, tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que se sentir bem também nessa alimentação, tem que ser prazeroso tudo. Se bem que um baita no churrasco, né? Não dá pra negar, é uma delícia, né? Com aquela gordurinha. É sensacional. Agora eu vi que o Antônio também entrou. O Antônio, provavelmente você conhece, ele é um influencer aí também na Carnívora. Eu vi outro dia, o Antônio postou, tá quase um ano já na Carnívora. É Então verdade. ele. Ele tá comendo só carne moída, né? Eu acho por 30 dias. Agora o último experimento, né? Aham. Muito bacana. E também o Antônio foi uma pessoa que me lembrou quando eu comentei o aspecto da depressão, né? Assim, o Antônio sempre foi, assim, nunca teve problema de obesidade, nem sobrepeso, assim, tão extremo, né? Aham. Mas foi uma pessoa que está vendo os benefícios da carnívora, assim, e experimentou e não saiu mais, né? Então, e assim, existe vários relatos de outras pessoas que também fizeram. Eu acho muito interessante isso, né? É Esse verdade. aspecto aí. É que tu te sente tão bem, aí tu pensa, para que que eu vou sair se eu tô me sentindo bem? Por que que eu vou voltar a comer aquilo se agora eu tô me sentindo bem? E que nem meus exames antes eram um estrago. E agora eu olho meus exames assim, eu digo, meu Deus do céu, eu tinha triglicerídeos nas alturas, colesterol que todo mundo fala, e aumenta colesterol comendo gordura. O meu diminuiu e tá Nossa, 250, ele tava 600. olha só. Então, assim, depois que eu comecei na alimentação carnívora, eu melhorei. Então, assim, não precisa ter medo de comer gordura e eu como gordura. Bastante, porque eu preciso manter o meu peso. Eu como bastante carne e bastante gordura. E diminuiu. Então, assim, não tem nada a ver colesterol alto com carnívora, com comer gordura, sabe? Nada mesmo. Eu fico até chateada quando postam isso. Não, muito legal.
Você tem conhecimento técnico, né, Andressa? E você, bom, aplica em você, você faz os exames, você comprova E, através dos exames que está super bem. Um livro que me quebrou todos os paradigmas do colesterol, porque eu também sempre, desde criança, a pessoa falava, não come carne gorda, vai entupir as veias. A gente sempre cresceu com isso, né? aham, E um livro que eu li que eu gostei muito e me abriu muitos horizontes assim foi O Mito do Colesterol do Dr. Sinatra, né? Então, sensacional o livro, tem inclusive a tradução para português. E foi uhum, um livro que foi recomendado através de um amigo meu que é médico integrativo também, o Dr. Júlio Valduga, me acompanha nos jejuns prolongados também, lá de São Borja, muito legal. Então é legal que a gente vai tendo acesso à informação, né, Andressa? E a primeira coisa que a gente quer fazer é propagar, né? é verdade. Espalhar para o mundo inteiro, né? O pessoal esquece, não se preocupe, o colesterol não é tão ruim assim como a gente imagina, né? Até o colesterol a gente precisa dele, né, para produzir os outros hormônios. Então, é importante, eu acho assim, tá um pouquinho mais elevado, eu acho que porque o padrão que eles dão pra gente, eu acho totalmente fora, né? Assim como a vitamina D, né? Então, eu acho assim que tem coisas que, meu Deus do céu, daria outra live, né, só falando de exames. Nó, Olha, vou te contar, eu fico às vezes louca com isso. é aqueles valores de referência lá, né? São poucas pessoas que sabem que aquilo lá é uma média da população padrão, da população, né? Não significa que a pessoa está saudável se está dentro daqueles parâmetros, né? Em vitamina D, 30 tá ótimo, 29 tá baixo, né? Então, Faz- não faz sentido isso, né? E ainda mais 30, né? Que hoje a gente sabe, né? Que geralmente tu vai querer ficar próximo de 100 e tal. E o pessoal fica com medo, né? Isso que eu acho mais interessante, A né, Andressa? O pessoal disse minha, assim: ah, não, o médico disse que a vitamina D tá muito alta. E daí eu digo, tá aí, o que que ele falou? O que que vitamina D muito alta causa? Daí a pessoa não sabe responder, né? Então, assim. Eu acho que falta um pouquinho de bom senso e falta um pouquinho de estudo também, mesmo para profissionais da área, infelizmente, né, Andressa? Tem gente é que para no tempo e não continua se atualizando, né? verdade, né? Até porque a gente tem que estudar, tem que se atualizar para poder dar o melhor para o nosso paciente. Porque, assim, é o mínimo, né? Já que tu entrou para a área da saúde, tu fez uma faculdade de medicina, tu tem que dar saúde e não remediar problemas. Porque remediar eu acho uma coisa horrível. A palavra já é horrível, né? Tu é, tipo assim, tu é um nada. É, o remediar é o caminho mais fácil, né? É o que talvez muitas pessoas são treinadas a fazer, né? O caminho assim mais clássico, né? Mas Isso. assim o que vocês estão fazendo hoje na medicina integrativa, vocês praticamente estão nadando contra a maré, porque quebra todos os paradigmas, vocês vão de frente, batem de frente com a indústria farmacêutica, que é poderosíssima. A gente sabe que muitos estudos mesmo são patrocinados por grandes nomes aí, né, Andressa? Então, assim, vocês estão quebrando todos os paradigmas e estão realmente tentando mostrar e se rebelar, né, contra o sistema, mostrar para o mundo que existem alternativas preventivas, né? E isso é saúde de verdade, não é, É, e remediar, né? claro, tem algumas doenças em particular que a gente sabe que tem que ter o tratamento médico e tem que ter o tratamento cirúrgico. Isso eu não tiro esses méritos. Mas a gente tem que nem você falou, trabalhar com a prevenção antes de chegar nesse estágio de ter uma doença que vai precisar da medicação, se cuidar antes, fazer tudo que tem para tratar e depois, caso não der, tudo bem, ok, você tentou só que você estava num estado que aí precisou tomar uma medicação. Mas quanta gente a gente conseguiria tirar da medicação ou fazer com que não chegasse num estágio avançado a ponto de ter que usar medicações É. contínuas para o resto da vida, né? Que eu acho terrível isso. É. Não, muito interessante também o aspecto que comentou sobre a vitamina D, André. Essa aí é uma curiosidade minha, assim, como que tu faz esse manejo dos nutrientes, né? Por exemplo, vitamina D, ômega 3, zinco, e como esses nutrientes eles impactam na regulação imunológica? É alguma coisa que você ainda adiciona no tratamento dos seus pacientes ou você não é muito adepta dos suplementos, hein? Não, eu gosto. Eu acho que alguns suplementos, claro, são essenciais, mesmo fazendo uma dieta carnívora, alguma coisa a gente tem que suplementar, porque o teu corpo não vai conseguir absorver a quantidade suficiente ou você não vai conseguir comer a quantidade suficiente de carne para conseguir ter esses Uhum. nutrientes. Então, o ômega 3 eu acho muito importante, o zinco também e a vitamina D também.
Então, mesmo porque, assim, que nem aqui no Rio Grande do Sul, a exposição ao sol não é muito grande. Então, você tem que suplementar uma quantidade maior. Se você vai para uma região com praia e o paciente consegue pegar mais sol, às vezes não precisa nem de suplementação. Então, assim, é tudo bom senso, ver como é que é a vida, o ambiente que ele está inserido. Acho que aí na Alemanha também tem que fazer suplementação de vitamina D, né? Fizemos. Então, é uma coisa bem simples e eu não vejo assim, são coisas que vão fazer bem pra gente. Então, por que não suplementar? Ah, eu não quero usar nenhum suplemento. Tudo bem. Então, assim, não vou suplementar. Mas aí tu vai acompanhar se o paciente. Magnésio é uma coisa que precisa também, porque a gente sabe que nosso solo é pobre em magnésio, né? Então, dependendo o tipo de magnésio que tu vai usar, tu vai vendo o sintoma do paciente. Então, eu acho que tudo isso é bom senso na hora o médico conversar com o seu paciente, ter essa troca, entender o que ele precisa e suplementar conforme as necessidades. Perfeito, perfeito. Eu tenho meu batalhão ali de suplementos, talvez amanhã ou depois eu faça um post ali, o pessoal me pergunta, né, quais os suplementos eu tomo. Eu ainda fiz a bariátrica, né, Andressa? Então a absorção dos nutrientes é mais baixa ainda, né? Então eu faço reposição de B12 e outras coisas ali que eu gosto. Todos esses que você citaste também, com a D13 eu tomo a K2 junto, né? Uhum. E geralmente eu faço essa suplementação junto com um pouquinho de gordura, que parece que a absorção também se eleva, né? Então, e como tu comentaste, aqui na Alemanha também, o sol, assim, o sol é relativamente bem mais fraco comparado com o Brasil e são períodos bem mais reduzidos, né? Agora a gente está entrando no inverno, novembro é um mês que se fizer 2, 3 dias abrir sol é muito, então, assim, as pessoas precisam, né? É uma necessidade do ser humano. E eu tinha um sonho de morar na Finlândia, né? Então, quando a gente for para a Finlândia, vai ser mais ainda, vamos aumentar a dose de vitamina D3 aí. Nossa, e lá deve ser muito frio também, né? Deve ser, deve ser. Mas é um sonho de criança, não sei se vai se realizar, mas é uma brincadeira que eu faço. Eu sou muito adepto do inverno, e minha esposa gosta mais de verão. Aham. Então, como meio termo, a Alemanha tá funcionando bem ainda. Bom. Ah, que legal isso. Por isso assim, que cada paciente vai ser um paciente, vamos supor, dependendo do lugar que ele mora, vai ser um tratamento, estilo de vida, tem relação, né? Como é que tu vai seguir a linha de tratamento até a suplementação. Perfeito. André, estou nervoso que eu estou olhando o tempo. Vamos fazer mais live, vamos fazer uma live sobre suplementação. Tem muito papo interessante para conversar aí. Ó, Peço que o pessoal também comente aí os assuntos que querem assistir nas próximas lives. Eu vou conversar contigo para a gente marcar mais um horáriozinho. Antes da gente fechar, Andressa, eu queria que tu deixasse a dica de mudança para aquele paciente que está assistindo uma live parecida ou desse assunto pela primeira vez e quer fazer uma mudança. Por que que você aconselha o pessoal, de repente, a mudar a nutrição para reduzir a inflamação no corpo, seja entrar na carnívora, seja fazer uma low carb? Qual que é a dica de ouro aí para esse pessoal aí? eu acho assim que uma paciente que está com uma dieta normal, se ele puder só tirar da alimentação dele óleos vegetais, açúcar e reduzir um pouquinho os carboidratos, eu acho que ele já vai ter uma grande mudança na vida dele. Só fazendo isso, né? Se ele conseguir ir para uma dieta carnívora, talvez com uma animal based, que daí tem algumas frutas que dá para ser introduzida, vai ter uma melhora ainda mais. Então, assim, vai perceber melhora no sono, na digestão, no ânimo que ele vai ter nas coisas para fazer no dia a dia, mais disposição para praticar uma atividade física. Eu acho que só isso já vai ser uma grande mudança. Aí, se ele conseguir depois ir para uma carnívora, vai ser melhor ainda, né? Perfeito. Então, é só isso aí, eu acho que seria o básico. Se conseguisse mudar isso, eu já vou estar bem feliz, viu? Pode até me dizer, ó, eu mudei depois. Eu vou ficar feliz. Excelente, excelente. Andressa, e eu acredito que você tem um consultório físico, mas você atende online também, se alguém...
Aonde que o pessoal te acha? Você tem no perfil do Instagram um link para consultas? Como é que o pessoal faz para te contatar? No meu Instagram tem um link que dá um acesso daí até para conversar direto comigo. E aí a gente agenda uma avaliação, né? Ou tirar alguma dúvida, o que ele quiser. E se quiser deixar alguma pergunta no direct também, pode mandar que eu respondo. Show de bola. Andressa, muito obrigado pelo teu tempo, foi um bate-papo bem legal. Obrigado, Bobafite, aí pela a live excelente, muito conteúdo de alto nível compartilhado. A Andressa é sensacional. Muito bom conversar contigo, Andressa, pessoalmente. Obrigado pelo teu tempo novamente. Aí vamos marcar mais umas lives aí futuramente. Muito obrigada, eu que agradeço, viu? E sempre que quiser, pode marcar, porque eu adoro conversar e tirar dúvidas. Vamos lá, vamos lá. Então, um bom final de semana para vocês, pessoal. Bom descanso a todos. E segunda-feira, então, a live com a Vovó Fit aí. Ó. Vamos conhecer essa história fantástica aí da Vovó Fit. Acompanhem ela no Instagram, sigam ela. Vocês vão ver no perfil dela as fotos da transformação que ela e o marido dela fizeram. E eu estou super já ansioso por esse bate-papo aí. Vai Então, fique. live comigo, não na semana que vem, na outra. Ah, show de Também bola. Aham. Que dia vai ser, Andressa? Acho que é dia 20, porque eu sou meio ruim Eu acho que é dia 20, se eu não me Não. engano. Beleza, mas você vai publicar lá nos seus stories e nós vamos acompanhar, nós vamos tentar entrar assim. Isso, Mas com certeza vai ser um papo bem legal aí de vocês também. aham. Que bom. Show de Então, tá bola. todo mundo e bom final de Obrigado, semana. Andressa. Boa recuperação para ti aí de novo, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.